Eu nunca pensei que o dia mais feliz da minha vida se tornaria também o mais doloroso. Estava ali, de vestido branco, a 2 horas da cerimônia, quando meu celular tocou. Era minha mãe. Catarina, só estou ligando para confirmar. Não vamos mesmo ao seu casamento. Aproveite para se casar com seu encanador, porque nós não vamos nos envergonhar com você na frente dos nossos amigos. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. 3 meses depois, essa mesma mulher me ligou 27 vezes em um único dia, desesperada, implorando para conhecer meu marido. Vocês querem saber o que aconteceu entre esses 2 momentos? Porque o que meus pais descobriram sobre Rafael mudou tudo. E eu garanto que vocês não vão acreditar no que estou prestes a contar. A vingança? Ah, ela veio de uma forma que nem eu imaginava que seria possível. Mas vamos começar do início, porque essa história precisa ser contada desde quando tudo começou a desmoronar na minha família. Meu nome é Catarina Santos, tenho 30 anos, e durante toda a minha vida carreguei o peso de ser a filha errada, de uma família que valia mais de 50 milhões de reais. Meus pais, Roberto e Márcia Santos, construíram um império imobiliário em Belo Horizonte, que começou com um pequeno loteamento nos anos 80 e se transformou em uma das maiores construtoras de Minas Gerais. Cresci em uma mansão no bairro Mangabeiras, estudei nos melhores colégios particulares, fiz faculdade de arquitetura na PUC, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas havia um problema. Eu nunca fui a filha que eles queriam. Desde pequena percebi que minha irmã Isabela, 2 anos mais nova, era a estrela da família. Ela era loira, extrovertida, adorava festas e eventos sociais. Eu era morena, introvertida, preferia ler um livro a ir para uma festa do clube. Quando Isabela tirava nota 7, meus pais comemoravam como se fosse um 10. Quando eu tirava 10, eles apenas diziam: era o esperado. Ela ganhava um carro novo por passar no vestibular de administração. Eu me formei com louvor em arquitetura e ganhei um parabéns no jantar. A diferença ficou ainda mais clara quando começamos a namorar. Os namorados da Isabela sempre eram recebidos como príncipes, filhos de empresários, advogados, médicos. Meus namorados, mesmo sendo profissionais bem-sucedidos, sempre passavam por um interrogatório constrangedor sobre família, patrimônio e perspectivas futuras. Era como se eu fosse um investimento que precisava dar retorno social para a família Santos. Aos 28 anos, eu já estava cansada dessa dinâmica. Trabalhava como arquiteta em um escritório renomado. Tinha meu próprio apartamento, minha independência financeira, mas ainda sentia que nunca seria boa o suficiente para eles. Até que um dia, literalmente, tudo mudou quando um cano estourou na minha cozinha. E foi aí que conheci o homem que ia virar minha vida de cabeça para baixo e mostrar para meus pais quem realmente merecia ser julgado nessa história. Mas vocês não fazem ideia do que estava por vir. Vocês precisam entender como era viver na sombra da Isabela para compreender por que o que aconteceu depois foi tão impactante. Desde criança, eu sentia que estava competindo em uma corrida onde as regras mudavam constantemente, e sempre a favor dela. Quando eu tinha 8 anos e ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola com um projeto sobre energia solar, meus pais mal olharam. Na mesma semana, Isabela foi escolhida para ser a princesa da festa junina, e eles fizeram uma festa em casa para comemorar. Convidaram os vizinhos, tiraram 1000 fotos. Essa dinâmica se repetiu durante toda a nossa adolescência. Eu me destacava academicamente, ganhava Olimpíadas de Matemática, era presidente do Grêmio Estudantil. Mas nada disso importava. Isabela era popular, namorava o capitão do time de futebol, era coroada rainha do baile de formatura. A Catarina é muito séria, minha mãe costumava dizer para as amigas. Já a Isabela tem o dom de conquistar as pessoas. Como se ser inteligente fosse um defeito e ser superficial fosse uma virtude. Na faculdade, a situação piorou. Eu me formei com louvor, fiz estágio nos melhores escritórios de arquitetura, publiquei artigos em revistas especializadas. Isabela mal passava nas matérias de administração, mas estava sempre organizando festas, eventos beneficentes, desfiles de moda. Meus pais financiavam tudo com orgulho. A Isabela tem networking, papai dizia. Ela sabe se relacionar com as pessoas certas. O que mais me doía era perceber que eles não viam meu valor como pessoa. Eu era medida apenas pelo potencial de trazer status para a família, através de um casamento adequado. Quando completei 25 anos e ainda estava solteira, as indiretas começaram. Fulana casou com o filho do dono da metalúrgica. Cicrana está noiva do herdeiro da rede de supermercados. Era uma pressão constante para que eu encontrasse alguém que elevasse ainda mais o nome dos Santos na sociedade mineira. Isabela, claro, nunca passou por isso.
Seus namorados eram automaticamente aprovados, independente de caráter ou valores. O importante era o sobrenome, a conta bancária, o clube que frequentavam. Eu comecei a acreditar que nunca seria amada pelos meus próprios méritos. Até que um dia de março, quando estava trabalhando em casa em um projeto importante, a vida decidiu me mostrar que o amor verdadeiro aparece nos momentos mais inesperados. E vocês não vão acreditar de onde ele veio. Era uma terça-feira de março. Eu estava trabalhando em casa finalizando o projeto de um shopping center quando ouvi um barulho estranho vindo da cozinha. Quando fui ver o que era, me deparei com uma cena de caos total. O cano principal havia estourado e água jorrava por toda parte, encharcando o piso, os móveis, tudo. Entrei em pânico. Fechei o registro geral, mas o estrago já estava feito. Meu apartamento parecia que tinha sido atingido por uma enchente. Liguei desesperada para a administração do prédio. Senhora Catarina, vamos mandar um técnico agora mesmo, mas pode demorar umas 2 horas porque há emergência em vários apartamentos. 2 horas? Eu ia enlouquecer. Estava com prazo apertado no trabalho e meu laptop estava em cima da mesa da cozinha, quase sendo alcançado pela água. Foi quando a portaria me ligou. Tem um técnico aqui embaixo que estava atendendo o apartamento 502. Ele pode dar uma olhada no seu problema agora se quiser. 20 minutos depois, tocaram a campainha. Abri a porta e me deparei com um homem alto, moreno, de olhos castanhos, vestindo um macacão azul com o nome Rafael, bordado no peito. Ele tinha uma caixa de ferramentas na mão e um sorriso que, mesmo na situação caótica, me tranquilizou imediatamente. Boa tarde, sou o Rafael. Ouvi dizer que vocês estão com problemas hidráulicos aqui. Enquanto ele trabalhava, não consegui deixar de reparar na precisão dos movimentos dele, na forma como analisava o problema antes de agir. Não era apenas um técnico fazendo um reparo. Era alguém que realmente entendia o que estava fazendo. O problema é mais sério do que parece, ele disse, examinando os canos. Esse tipo de ruptura geralmente indica pressão excessiva no sistema. Vocês tiveram obras recentes no prédio? A pergunta me surpreendeu. Não era o tipo de análise que eu esperava de um encanador. Sim, reformaram a casa de máquinas no mês passado, respondi. Provavelmente alteraram a pressão da rede, ele explicou. Vou fazer um reparo temporário agora, mas recomendo que conversem com a administração sobre uma revisão geral do sistema. Enquanto ele terminava o serviço, começamos a conversar. E foi aí que minha vida mudou para sempre. Porque o que descobri sobre esse homem nas próximas 2 horas ia desafiar tudo o que eu pensava saber sobre julgamentos e preconceitos. Vocês estão preparados para essa reviravolta? Enquanto Rafael terminava o reparo, algo completamente inesperado aconteceu. Ele notou um livro sobre a mesa da sala. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, e comentou: Marques é genial. A forma como ele constrói Macondo como metáfora da América Latina é impressionante. Você já leu O Outono do Patriarca? Fiquei boquiaberta. Não era exatamente o tipo de conversa que eu esperava ter com um técnico hidráulico. Você lê Marques? Perguntei, ainda processando a situação. Ele riu. Um riso genuíno e inteligente. Leio tudo o que posso. Literatura latino-americana é minha paixão, mas também gosto de filosofia, história, ciência. Você conhece Octávio Paz? O jeito que ele analisa a solidão mexicana em O Labirinto da Solidão é fascinante. Eu estava em choque. Ali estava um homem de macacão citando Octávio Paz como se fosse a coisa mais natural do mundo. A conversa fluiu de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Falamos sobre Borges, sobre a influência da arquitetura na literatura. Ele sabia que eu era arquiteta pelo projeto que estava aberto no meu laptop. Você já pensou como Kafka descreve espaços labirínticos que refletem o estado mental dos personagens? Ele perguntou. É quase como se a arquitetura fosse um personagem também. Meu Deus, esse homem estava fazendo conexões que nem meus colegas de faculdade faziam. Quando ele terminou o serviço, já eram quase 7 da noite. 3 horas tinham passado voando. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse, ainda curiosa. Como um técnico hidráulico sabe tanto sobre literatura? Ele sorriu de novo, mas dessa vez percebi uma sombra de melancolia. Digamos que a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Às vezes precisamos encontrar propósito em lugares inesperados. Antes de ir embora, ele me deu o cartão da empresa. No verso escreveu seu número pessoal. Se quiser continuar nossa conversa sobre Marques qualquer dia, me liga. Foi um prazer conhecer alguém que realmente entende literatura. Fiquei ali parada, segurando aquele cartão,
sentindo que algo fundamental tinha mudado na minha vida. Naquela noite, não consegui parar de pensar nele. Não era só a inteligência, era a forma como ele falava, a profundidade das reflexões, a humildade genuína. Pela primeira vez na vida, tinha conhecido alguém que me via como pessoa, não como filha dos santos. E vocês não fazem ideia do que estava por vir quando decidi ligar para ele. Essa história estava só começando a ficar interessante. 3 dias depois, eu liguei. Não conseguia tirar Rafael da cabeça, e não era só pela conversa sobre literatura. Havia algo nele, uma autenticidade que eu nunca tinha encontrado nos homens do meu círculo social. Rafael? É a Catarina, do apartamento que você consertou. Catarina! Que bom que ligou! Estava pensando na nossa conversa sobre Marques. Você já foi à Casa de Cultura da América Latina? Eles estão com uma exposição sobre realismo mágico. Nosso primeiro encontro foi nessa exposição. Rafael apareceu de calça jeans e camisa social, completamente diferente do técnico de macacão que eu tinha conhecido. Passamos 4 horas conversando sobre arte, literatura, filosofia de vida. Ele tinha uma forma única de ver o mundo, uma profundidade que contrastava completamente com os papos superficiais sobre negócios e status que eu estava acostumada a ouvir. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele disse enquanto tomávamos café depois da exposição. Você realmente escuta. A maioria das pessoas espera sua vez de falar, mas você absorve, questiona, constrói em cima das ideias. É raro encontrar isso. Ninguém nunca tinha me visto dessa forma. Para meus pais, eu era teimosa e complicada. Para Rafael, eu era interessante e inteligente. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Íamos a livrarias, museus, cafés escondidos no centro da cidade. Ele me apresentou autores que eu não conhecia, me fez ver Belo Horizonte com outros olhos. Você já reparou como a arquitetura do centro conta a história da cidade? Ele perguntava, apontando detalhes que eu, mesmo sendo arquiteta, nunca tinha notado. Rafael tinha uma forma única de ver o trabalho também. Cada casa que eu conserto é uma vida que eu ajudo a funcionar melhor, ele dizia. Tem algo muito honesto em trabalhar com as mãos, em resolver problemas reais das pessoas. Essa filosofia me tocava profundamente. Enquanto meus pais mediam sucesso por cifras e status, Rafael media por impacto real na vida das pessoas. Depois de 3 meses, eu estava completamente apaixonada. Não era só atração física. Embora ele fosse lindo, era uma conexão de almas que eu nunca tinha experimentado. Conversávamos até de madrugada sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Ele queria fazer a diferença no mundo. Eu queria projetar espaços que realmente importassem para as pessoas. Aos 6 meses de namoro, eu sabia que tinha encontrado meu companheiro de vida, mas também sabia que chegaria o momento de apresentá-lo aos meus pais. E vocês podem imaginar como essa família obcecada por status reagiu quando descobriu que eu estava namorando um encanador. O que aconteceu nesse dia mudou tudo entre nós para sempre. O dia que decidi apresentar Rafael aos meus pais foi um domingo de agosto. Eu tinha adiado esse momento por meses, mas não dava mais para fugir. Eles estavam fazendo perguntas cada vez mais diretas sobre meu namorado misterioso, e eu sabia que precisava enfrentar a situação. Marquei um almoço na casa deles, no Mangabeiras. Finalmente vamos conhecer esse rapaz, minha mãe disse ao telefone, com aquele tom falso de animação que eu conhecia tão bem. Rafael chegou pontualmente às 12h30, impecável de calça social e camisa branca, com um buquê de flores para minha mãe e uma garrafa de vinho para meu pai. Eu estava nervosa, mas ele parecia tranquilo. Relaxa, amor, ele sussurrou no meu ouvido. Sou eu mesmo, e isso tem que ser suficiente. Como eu queria ter a confiança dele naquele momento. A apresentação começou bem. Muito prazer, Sr. Roberto, Sra. Márcia. A Catarina fala muito de vocês. Meu pai apertou a mão dele com aquele sorriso político que usava com clientes. Minha mãe fez questão de mostrar a casa toda, obviamente exibindo o padrão de vida da família. Rafael elogiou sinceramente a arquitetura. Comentou sobre detalhes que só um conhecedor notaria. Por um momento, pensei que talvez desse certo. Mas aí vieram as perguntas. E você trabalha com o quê, Rafael? Meu pai perguntou durante o aperitivo. Sou técnico hidráulico. Rafael respondeu com naturalidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe quase engasgou com o drink. Meu pai franziu a testa como se tivesse ouvido errado. Técnico. Hidráulico? Minha mãe repetiu, como se as palavras fossem venenosas. Sim, trabalho com sistemas de água e esgoto. É um trabalho importante, essencial para o funcionamento da sociedade. Rafael explicou, sem se intimidar. Mas eu via a expressão dos meus pais mudando a cada segundo.
Ah, que interessante, meu pai disse, com um tom que deixava claro que achava qualquer coisa menos interessante. O almoço foi um desastre. Meus pais fizeram perguntas constrangedoras sobre a família dele, sobre perspectivas de crescimento na área, sobre planos financeiros. Rafael respondeu tudo com dignidade, mas eu sentia a humilhação crescendo dentro de mim. Quando ele mencionou que morava em um apartamento alugado no bairro Funcionários, minha mãe literalmente revirou os olhos. Depois que Rafael foi embora, veio a bronca. Catarina, você enlouqueceu? Meu pai explodiu. Um encanador? Você tem noção do que isso significa para nossa família? Minha mãe estava dramática. 30 anos de educação, os melhores colégios, faculdade particular para você namorar Ela nem conseguia falar a palavra. Vocês nem tentaram conhecê-lo! Eu gritei de volta. Ele é inteligente, culto, respeitoso. Catarina, querida, minha mãe disse com aquele tom condescendente. Você pode achar que isso é amor, mas pense no futuro. Que tipo de vida vocês vão ter? Que tipo de filhos vocês vão criar? Saí de lá arrasada, mas determinada. Rafael me esperava no carro, e quando viu minha cara, apenas me abraçou. Foi tão ruim quanto você imaginou? Ele perguntou. Pior, eu respondi. Mas não me importo. Eu te amo. Mal sabia eu que aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra que estava só começando. Depois daquele almoço desastroso, minha vida virou um inferno. Meus pais começaram uma campanha sistemática para me fazer terminar com Rafael. As ligações da minha mãe se tornaram diárias. Catarina, querida, você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Ela dizia toda manhã às 8h em ponto. O filho do Dr. Henrique está solteiro. Ele é cirurgião plástico, tem consultório na Savassi. Que tal eu marcar um encontro? Meu pai adotou uma estratégia diferente, mais calculista. Filha, você é inteligente. Sempre foi. Não pode estar pensando em construir uma vida com alguém que não tem as mesmas condições que você. Ele começou a me mandar currículos pelo WhatsApp. Advogados, empresários, engenheiros, todos filhos de famílias tradicionais de Belo Horizonte. Olha só, esse aqui é o Gabriel, filho do dono da metalúrgica, formado em administração pela FGV, MBA nos Estados Unidos. A pressão era constante e sufocante. Nos jantares de domingo, que eu ainda frequentava por insistência deles, o assunto sempre voltava para meu erro de julgamento. A Catarina está passando por uma fase, minha mãe explicava para as visitas, como se eu fosse uma adolescente rebelde. Você sabe como é. Às vezes, as mulheres se confundem com homens que parecem diferentes do que estão acostumadas. O que mais me doía era ver como eles tratavam Rafael quando ele aparecia para me buscar. Meu pai mal cumprimentava, minha mãe fingia que ele não existia. Uma vez, Rafael chegou para me pegar e encontrou meu pai lavando o carro na garagem. Ele se ofereceu para ajudar, comentou sobre o modelo do veículo, tentou puxar conversa. Meu pai foi grosseiro. Não precisa, obrigado. Catarina já está descendo. Como se Rafael fosse um motorista de aplicativo. Mas o pior eram as comparações constantes com a Isabela. Sua irmã está noiva do Henrique, filho do industrial. Minha mãe repetia como um mantra. Eles vão casar na Igreja do Carmo, a festa vai ser no Clube Campestre, 300 convidados, lua de mel na Europa. Isso sim é um casamento de família tradicional. A mensagem era clara. Eu estava decepcionando as expectativas, enquanto Isabela estava cumprindo seu papel perfeitamente. Henrique era tudo que meus pais sonhavam para um genro. Formado em administração pela FGV, MBA em Harvard, herdeiro de uma indústria têxtil que faturava milhões por ano. Ele dirigia um BMW, morava em uma cobertura no Lourdes, frequentava os mesmos clubes que meus pais. Era o príncipe encantado da sociedade mineira. Você vê como o Henrique trata a Isabela? Minha mãe insistia. Ele a leva para jantar nos melhores restaurantes, compra joias, já falou em dar uma casa de presente de casamento. Isso é um homem que sabe valorizar uma mulher. A insinuação era óbvia. Rafael nunca poderia me dar esse tipo de vida. Chegou ao ponto de meu pai tentar me subornar. Catarina, se você terminar com esse rapaz, eu te dou uma promoção no escritório. Aumento seu salário em 50%. Você pode comprar um apartamento maior, um carro novo. Era como se meu amor fosse uma mercadoria que podia ser comprada. Mas eu estava determinada. Rafael era o homem que eu amava, e nenhuma pressão ia mudar isso. Até que um dia, tomei a decisão que mudaria tudo para sempre. Decidi que ia casar com ele, com ou sem a aprovação da minha família. E vocês não imaginam a bomba que essa decisão ia explodir na casa dos Santos.
Enquanto eu vivia esse inferno de pressão e julgamentos, a vida da Isabela era uma celebração constante. O noivado dela com Henrique virou praticamente um evento nacional na nossa família. Minha mãe organizou 3 festas diferentes: o pedido oficial, a festa de noivado e o chá de panela. Cada evento tinha mais de 100 convidados, decoração de revista, fotógrafo profissional. Era como se ela estivesse coroando uma princesa. Olha só o anel que o Henrique deu para a Isabela! Minha mãe mostrava para todas as amigas, exibindo o solitário de 3 quilates como se fosse o tesouro da família. Ele mandou fazer sob medida em uma joalheria de São Paulo. Custou mais que um carro. O orgulho no rosto dela era radiante. Enquanto isso, quando Rafael me deu um anel simples mais lindo que ele mesmo escolheu com carinho, minha mãe nem quis ver. A diferença de tratamento era gritante e humilhante. Quando Isabela chegava em casa com Henrique, era recepção de gala. Meu pai abria o melhor vinho. Minha mãe preparava jantares elaborados, eles conversavam sobre negócios, investimentos, planos para o futuro. O Henrique está pensando em expandir a fábrica para o interior. Meu pai comentava com admiração. Esse menino tem visão empresarial. Quando eu chegava com Rafael, o clima ficava gelado. Conversas se interrompiam, sorrisos forçados apareciam, e logo arranjavam uma desculpa para que a visita fosse breve. Ah, que pena, estávamos saindo mesmo, minha mãe dizia, mesmo quando era óbvio que eles estavam assistindo televisão em casa. O planejamento do casamento da Isabela virou obsessão familiar. Minha mãe passou meses escolhendo o local, o buffet, as flores, o vestido. Vai ser na Igreja do Carmo, a mesma onde eu me casei. Ela anunciava orgulhosa. A festa vai ser no Clube Campestre, 300 convidados, banda ao vivo, menu degustação com 5 pratos. Era como se estivessem organizando um evento de estado. Catarina, você precisa ver o vestido da sua irmã. Minha mãe insistia, me arrastando para as provas. Era um vestido de princesa, cauda de 3 metros, bordado à mão, importado da França. Custava mais que meu salário de um ano inteiro. Não é um sonho? Toda menina merece se sentir assim no dia do casamento. A mensagem subliminar era clara. Eu nunca teria isso com Rafael. O que mais me machucava era perceber que meus pais nem se importavam se Isabela era realmente feliz. Eles estavam apaixonados pela ideia do casamento perfeito, do genro ideal, do status social que aquela união traria. A família do Henrique tem tradição em Minas há gerações, meu pai repetia. Vamos fazer parte da elite empresarial do estado. Uma noite, durante um jantar em família para discutir detalhes do casamento, eu não aguentei mais. Vocês já perguntaram se a Isabela realmente ama o Henrique? Questionei. O silêncio foi constrangedor. Claro que ela ama, minha mãe respondeu indignada. Eles são perfeitos um para o outro. Mas eu tinha visto os olhares vazios da minha irmã, a forma mecânica como ela respondia sobre os preparativos. E você, Catarina? Meu pai disse com ironia. Acha que esse seu encanador pode te dar metade do que o Henrique oferece para sua irmã? Ele me dá algo que dinheiro não compra, respondi. Respeito, companheirismo, amor verdadeiro. Meu pai riu com desdém. Amor verdadeiro não paga as contas, filha. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles queriam comparar casamentos, eu ia dar a eles uma comparação que nunca esqueceriam. Porque o que eu estava prestes a descobrir sobre Rafael ia fazer o casamento da Isabela parecer uma brincadeira de criança. Mas primeiro, eu precisava enfrentar a maior decepção da minha vida. A gota d'água veio em uma quinta-feira de novembro. Eu e Rafael tínhamos acabado de decidir que queríamos nos casar no início do ano seguinte. Estávamos radiantes, fazendo planos, sonhando com nossa vida juntos. Decidi contar a novidade para meus pais pessoalmente, achando que talvez, depois de 8 meses de namoro, eles tivessem amadurecido e aceito minha escolha. Cheguei na casa deles para o jantar, o coração batendo forte. Pai, mãe, tenho uma notícia para dar. Comecei, tentando soar confiante. Rafael me pediu em casamento e eu aceitei. Vamos nos casar em março. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Meu pai largou o garfo no prato com um barulho seco. Minha mãe ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar falando sério, minha mãe sussurrou, a voz tremendo. Catarina, isso é loucura. Você vai jogar sua vida fora. Meu pai se levantou da mesa, começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. 8 meses! 8 meses eu esperei você voltar à razão. E agora você vem me dizer que vai se casar com um homem que me ama e me respeita, completei, tentando manter a calma. Um homem íntegro, trabalhador,
que me faz feliz. Feliz? Meu pai explodiu. Você acha que vai ser feliz vivendo em um apartamento apertado, contando centavos, sem poder dar educação decente para seus filhos? Você perdeu completamente o juízo. Minha mãe começou a chorar, daquele jeito dramático que ela usava quando queria me manipular. Catarina, pelo amor de Deus, pense no que você está fazendo. Pense na nossa família, na nossa reputação. O que vamos dizer para nossos amigos? Como vamos explicar que nossa filha se casou com um encanador? Vocês vão explicar que sua filha se casou com um homem que ama. Respondi, sentindo a raiva crescer dentro de mim. E se isso é mais importante para vocês do que minha felicidade, então vocês não me conhecem de verdade. Foi aí que meu pai cruzou a linha que não tinha volta. Está bem, Catarina. Vou ser muito claro com você. Ele disse, a voz fria como gelo. Se você se casar com esse homem, você não é mais nossa filha. Não conte com nossa presença no casamento. Não conte com nosso apoio. Não conte com nossa família. Você vai estar sozinha. Minha mãe assentiu, enxugando as lágrimas falsas. É isso mesmo. Escolha. Ou ele, ou nós. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão me dando um ultimato. Estão me obrigando a escolher entre o homem que amo e minha família. Estamos tentando te salvar de você mesma, minha mãe disse. Quando você cansar dessa fantasia romântica e voltar à realidade, talvez ainda dê tempo de consertar sua vida. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Então eu escolho ele, disse, a voz firme apesar das lágrimas. Escolho o amor verdadeiro ao invés do preconceito e da superficialidade. Meu pai gritou atrás de mim. Se sair por essa porta, não volte mais. Você está morta para nós. Saí daquela casa sabendo que tinha perdido minha família, mas ganhado minha dignidade. Rafael me esperava no carro, e quando viu meu estado, apenas me abraçou. Eles não vieram? Perguntou suavemente. Não, respondi chorando. Mas não importa. Nós vamos nos casar mesmo assim. Naquela noite choramos juntos, mas também fizemos planos. Teríamos um casamento simples, íntimo, apenas com as pessoas que realmente nos amavam. Mal sabíamos que esse casamento ia se tornar o dia mais importante das nossas vidas, por motivos que nem imaginávamos, e que meus pais iam se arrepender amargamente da escolha que fizeram. Nosso casamento foi marcado para um sábado de março, em uma pequena capela no centro de Belo Horizonte. Decidimos fazer algo íntimo e verdadeiro. Apenas 15 pessoas, as que realmente importavam. Do meu lado, alguns amigos da faculdade e do trabalho, minha madrinha de crisma que sempre me apoiou, e minha avó paterna, a única da família que teve coragem de ir contra meus pais e comparecer. Catarina, minha neta, vovó Helena me disse na véspera, segurando minhas mãos com suas mãos enrugadas mas firmes. Eu vivi 78 anos neste mundo e aprendi que o amor verdadeiro é raro. Seus pais estão cegos pelo orgulho, mas eu vejo a luz nos seus olhos quando você fala desse rapaz. Não vou perder o casamento da minha neta por causa de preconceito bobo. Do lado do Rafael, a família era pequena, mas calorosa. Seus pais, Dona Maria e seu João, pessoas simples que me receberam como filha desde o primeiro dia. Catarina, você trouxe alegria para nosso menino? Dona Maria me disse enquanto ajustava meu véu simples. Ele nunca sorriu tanto quanto sorri com você. Havia também 2 irmãos dele, alguns primos, amigos de longa data que trabalhavam com ele. A diferença entre as 2 famílias era gritante, mas de uma forma que me emocionava. Enquanto meus pais mediam valor por conta bancária, a família do Rafael media por caráter. Eles me fizeram 1000 perguntas sobre meus sonhos, meus planos, minha felicidade. Nenhuma sobre minha herança ou status social. Na manhã do casamento, eu estava me arrumando no apartamento que Rafael e eu tínhamos alugado juntos. Um 2 quartos simples, mas aconchegante no Funcionários. Meu vestido era lindo, mas custou menos que os sapatos que Isabela usou no noivado dela. Não me importava. Eu estava radiante porque estava prestes a me casar com meu melhor amigo, meu companheiro, meu amor verdadeiro. Às 9h da manhã, meu celular tocou. Era minha mãe. Por um segundo, meu coração disparou. Talvez eles tivessem mudado de ideia. Talvez fossem aparecer no último minuto. Catarina. A voz dela estava fria, distante. Só estou ligando para confirmar. Não vamos mesmo ao seu casamento. Aproveite para se casar com seu encanador, porque nós não vamos nos envergonhar com você na frente dos nossos amigos. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Vovó Helena, que estava ao meu lado, me abraçou forte. Filha, hoje é seu dia. Não deixe a amargura deles contaminar sua alegria. Ela estava certa. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo
e me concentrei no que realmente importava. Eu estava prestes a me casar com o homem da minha vida. A cerimônia foi perfeita. Simples, mas cheia de amor verdadeiro. Quando Rafael me viu entrando na capela, os olhos dele se encheram de lágrimas. "Você está linda!" Ele sussurrou quando cheguei ao altar. "Você está pronta para essa aventura?" "Mais que pronta", respondi, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Nossos votos foram escritos por nós mesmos, palavras que saíram do coração. "Catarina, você me ensinou que o amor verdadeiro não tem classe social, não tem preconceito, não tem medo", Rafael disse, a voz emocionada. "Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todos os seus sonhos." Quando chegou minha vez, mal consegui falar de tanta emoção. "Rafael, você me mostrou que sou digna de ser amada pelo que sou, não pelo que tenho. Prometo construir uma vida linda ao seu lado." A festa foi no salão da igreja mesmo. Decoração simples, mas feita com carinho pelos amigos. Dona Maria fez o bolo, os amigos trouxeram comida, alguém levou um violão. Foi a celebração mais genuína que já participei na vida. Mas o que ninguém sabia, nem eu, nem Rafael, era que nossa história estava apenas começando. E que em 3 meses aquele casamento vergonhoso ia se tornar motivo de orgulho para qualquer família. Porque a verdade sobre quem Rafael realmente era estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. 3 meses depois do casamento, eu e Rafael estávamos vivendo nossa lua de mel eterna. Morávamos felizes no nosso apartamento pequeno, mas aconchegante, dividindo sonhos e construindo uma vida juntos. Eu continuava trabalhando como arquiteta, ele com seus serviços hidráulicos, e éramos genuinamente felizes. Até que uma manhã de junho mudou tudo para sempre. Rafael estava no banho quando seu celular tocou insistentemente na mesa da cozinha. Era um número com DDD de São Paulo que não parava de ligar. Achei estranho, mas não atendi. Até que o telefone fixo da casa também começou a tocar. "Rafael Santos?" Uma voz masculina perguntou quando atendi. "Sou da assessoria de imprensa da Santos em Associados. Precisamos falar com urgência sobre a decisão do tribunal." "Santos em Associados? Que tribunal?" Perguntei confusa. "Senhora, o senhor Rafael não a informou sobre o processo? A decisão saiu hoje no Diário Oficial. Ele precisa se pronunciar sobre a herança." Meu mundo começou a girar. "Que herança? Vocês têm certeza que é o Rafael certo?" "Rafael Santos, filho de João Santos e Maria Santos, técnico hidráulico, casado com Catarina Santos. É ele mesmo." Quando Rafael saiu do banho e viu minha cara, imediatamente percebeu que algo estava errado. "Amor, o que aconteceu?" Entreguei o telefone para ele com as mãos tremendo. "Alguém está falando sobre herança, sobre tribunal, sobre assessoria de imprensa. Rafael, o que está acontecendo?" Ele ficou pálido, sentou na cama e passou as mãos pelo rosto. "Catarina, eu preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo." Ele começou, a voz pesada. Meu avô não era apenas um trabalhador comum. Ele se chamava Antônio Santos. E há 15 anos ele desapareceu da nossa vida depois de uma briga feia com meu pai. Meu coração estava disparado. "Rafael, vai direto ao ponto. O que você não me contou?" Meu avô era dono de uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, Santos em Associados. Quando meu pai se recusou a assumir os negócios da família e preferiu ser mecânico, meu avô o deserdou. Cortou relações, disse que não tinha mais filho. Rafael respirou fundo. Ele morreu há 2 anos e deixou um testamento complicado. A ligação voltou a tocar. Dessa vez, Rafael atendeu. "Senhor Rafael, sou o Dr. Marcelo, advogado da família. O senhor precisa vir a São Paulo imediatamente. O tribunal decidiu a favor do senhor. Toda a herança do seu avô, incluindo a empresa, as propriedades, os investimentos, agora é sua. Estamos falando de um patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais." Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 200 milhões? Meu marido, o simples encanador que meus pais desprezaram, era herdeiro de uma fortuna que fazia o patrimônio da minha família parecer troco de padaria? "Rafael", sussurrei. "Você sabia disso?" Eu sabia que meu avô era rico, mas nunca imaginei. "Catarina, eu juro que não sabia sobre o testamento. Por que você nunca me contou sobre sua família?" "Porque não importava", ele disse pegando minhas mãos. "Meu avô me rejeitou quando eu era criança. Meu pai escolheu uma vida simples e honesta. E eu segui o mesmo caminho. Eu não queria que você me amasse pelo dinheiro que eu poderia ter. Eu queria que você me amasse por quem eu sou." Naquele momento, tudo fez sentido. A inteligência, a cultura, a forma como ele analisava situações complexas.
O conhecimento que ia muito além do que se esperaria de um técnico. Rafael não era apenas um encanador. Ele era um homem que escolheu uma vida simples por princípios, não por falta de opção. Então agora você é... Agora eu sou oficialmente um dos homens mais ricos do Brasil, ele disse, ainda processando a informação. E você, meu amor, é a esposa dele. Ficamos ali, abraçados, tentando entender como nossas vidas tinham mudado completamente em uma manhã. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Meus pais iam ter que engolir cada palavra de desprezo que disseram sobre meu marido. E vocês não fazem ideia de como eles reagiram quando descobriram a verdade. A vingança do destino estava apenas começando. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em 48 horas, a história estava em todos os jornais de Minas Gerais. Herdeiro de império empresarial vivia como técnico hidráulico em BH. As manchetes eram sensacionalistas, mas a realidade era ainda mais impressionante. Rafael não era apenas rico. Ele era o novo dono de uma das maiores construtoras do país, com contratos governamentais, obras em 3 continentes. Nos primeiros dias foi um caos total. Jornalistas ligando, fotógrafos na porta do nosso prédio, convites para entrevistas. Rafael estava perdido, tentando entender o tamanho da responsabilidade que tinha herdado. Catarina, eu não sei se estou preparado para isso. Ele me confessou na primeira noite. Eu sei consertar canos, não dirigir uma multinacional. Você vai aprender, eu disse segurando suas mãos. Você é a pessoa mais inteligente que conheço. E agora você tem recursos para fazer a diferença que sempre quis fazer no mundo. Foi quando decidimos que não íamos apenas aceitar a herança. Íamos transformá-la em algo que tivesse significado. A primeira coisa que Rafael fez foi contratar os melhores consultores para entender completamente os negócios. Descobrimos que a empresa estava sólida, mas faltava visão social. Vamos mudar isso, ele decidiu. Vamos usar essa empresa para construir habitação popular, saneamento básico em comunidades carentes, projetos sustentáveis. Era o Rafael que eu conhecia, só que agora com poder para realizar seus sonhos. Enquanto isso, eu observava de longe a reação da sociedade mineira. De repente, o encanador virou empresário visionário. As mesmas pessoas que sussurravam sobre meu casamento agora queriam convites para jantares. O clube que meus pais frequentavam mandou uma carta convidando Rafael para ser sócio. A ironia era deliciosa, mas a reação que eu mais esperava ainda não tinha vindo. Meus pais estavam em silêncio sepulcral desde que a notícia saiu. Isabela me ligou no 3º dia, a voz estranha. Catarina, é verdade isso que estão falando? O Rafael é realmente... É verdade, confirmei. Meu marido é dono da Santos em Associados. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Uma semana depois, recebemos o primeiro sinal. Minha mãe apareceu no nosso prédio, que agora tinha seguranças na portaria por causa da exposição midiática. Catarina, querida, ela disse quando me viu, com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Vim ver como vocês estão lidando com toda essa situação, como se a riqueza do meu marido fosse um problema a ser resolvido. Estamos bem, mãe. Rafael está assumindo as responsabilidades da empresa gradualmente. Ela olhou ao redor do nosso apartamento que agora parecia pequeno demais para nossa nova realidade. Vocês vão se mudar, imagino. Precisam de uma casa à altura da nova posição de vocês. A hipocrisia era gritante. 3 meses antes, ela achava que qualquer casa era boa demais para mim com Rafael. Mãe, por que você está aqui? Perguntei diretamente. Ela ficou sem jeito. Mexeu na bolsa nervosamente. Catarina, Nós... Talvez tenhamos sido um pouco duros com vocês. Talvez não tenhamos dado uma chance real para conhecer o Rafael. Um pouco duros? Eles me deserdaram. Você quer dizer que agora que descobriram que meu marido é rico, ele virou uma pessoa melhor? Minha mãe ficou vermelha. Não é isso, querida. É que... Bem, talvez tenhamos nos precipitado. Mãe, o Rafael é exatamente a mesma pessoa que vocês humilharam no almoço de domingo. A única coisa que mudou foi a conta bancária dele. Ela tentou argumentar, mas eu não estava interessada. Se vocês quiserem fazer parte da nossa vida novamente, vão ter que pedir desculpas. Para mim e para ele. E vão ter que provar que mudaram de verdade. Ela saiu sem dizer mais nada. Mas eu sabia que voltaria. O cheiro do dinheiro era forte demais para meus pais resistirem. O que eu não imaginava era o show patético que eles estavam preparando para tentar reconquistar nossa confiança. E como Isabela ia descobrir uma verdade devastadora sobre seu próprio casamento? O que aconteceu nas semanas seguintes foi um espetáculo de hipocrisia
que nem eu imaginava que meus pais fossem capazes. De repente, Rafael virou o genro dos sonhos que eles sempre quiseram. Meu pai começou a ligar oferecendo conselhos empresariais e contatos importantes. Minha mãe aparecia com convites para eventos sociais onde ela queria nos exibir como troféus. Catarina, querida, o Clube Campestre está fazendo um jantar beneficente, minha mãe disse em uma das ligações diárias que voltou a fazer. Seria maravilhoso se vocês aparecessem. O Rafael poderia conhecer pessoas influentes do meio empresarial. A mesma mulher que 3 meses antes disse que eu estava morta para ela, agora queria me desfilar em sociedade. Meu pai foi ainda mais patético. Apareceu no escritório de Rafael, que agora funcionava em um prédio comercial de luxo na Savassi, com uma pasta cheia de propostas. Rafael, meu filho, ele disse, usando uma intimidade que nunca existiu. Trouxe alguns projetos que poderiam interessar a Santos em associados. Parcerias estratégicas, você entende? Rafael me contou depois que foi constrangedor ver um homem de 60 anos se humilhando por dinheiro. Mas o mais absurdo foi quando eles decidiram refazer nossa apresentação. Marcaram um jantar na casa deles, convidaram os mesmos amigos que estavam presentes no primeiro encontro desastroso. Queremos apresentar nosso genro adequadamente, minha mãe explicou. Da primeira vez houve um mal-entendido. Mal-entendido? Eles me expulsaram de casa. Rafael, com a elegância que sempre teve, aceitou ir. Vamos dar uma chance para eles se redimirem, ele disse. Mas com uma condição. Eles vão ter que pedir desculpas publicamente. Eu amei a ideia. Se eles queriam nos usar para status social, iam ter que pagar o preço da humildade. O jantar foi um circo. Meus pais receberam Rafael como se ele fosse realeza. Meu pai abriu o vinho mais caro da adega. Minha mãe usou a porcelana da bisavó. Rafael, que prazer tê-lo conosco novamente, meu pai disse, apertando a mão dele com entusiasmo falso. Esperamos que nos perdoe pela falta de visão da primeira vez. Durante o jantar, presenciei o show mais constrangedor da minha vida. Meus pais contavam vantagens sobre ter um genro empresário do ano. Rafael tinha acabado de receber o prêmio. Falavam dos planos grandiosos que tinham para apoiar os negócios dele. Era como assistir 2 pessoas vendendo a alma pelo diabo. Mas o momento mais revelador veio quando o Dr. Henrique, marido da Isabela, puxou Rafael para uma conversa entre empresários. Rafael, cara, que jogada genial essa de se disfarçar de encanador, estratégia de marketing pessoal brilhante. Ele realmente acreditava que tudo tinha sido um plano calculado para conquistar uma esposa rica. Henrique, Rafael respondeu com aquela calma que eu admirava. Eu nunca me disfarcei de nada. Eu trabalhava como técnico hidráulico porque acreditava no valor do trabalho honesto. A herança foi uma surpresa para mim também. Henrique riu, achando que Rafael estava sendo modesto. Claro, entendo. Mas agora que vocês estão no nosso nível, podemos fazer grandes negócios juntos. Foi aí que percebi algo devastador. Henrique estava falido. Nas conversas que se seguiram, ficou claro que a empresa têxtil da família dele estava em crise há anos. O casamento com Isabela tinha sido uma tentativa desesperada de conseguir capital através da minha família. Ele não era o príncipe encantado que meus pais pensavam. Era um aventureiro em busca de dinheiro. Isabela, que tinha ficado quieta a noite toda, me puxou para um canto. Catarina, eu preciso te contar uma coisa. Ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. O Henrique, ele não é quem nossos pais pensam que é. A empresa dele está quebrada. Ele se casou comigo esperando que o papai investisse no negócio dele. Minha irmã tinha descoberto que era ela quem estava sendo usada por dinheiro. E agora? Perguntei. Agora eu entendo por que você lutou tanto pelo Rafael. Ela respondeu. Você encontrou o amor verdadeiro e eu me vendi por uma ilusão. Era irônico. Eu, que tinha sido expulsa por me casar mal, tinha encontrado o marido perfeito. Isabela, que tinha feito o casamento ideal, estava presa a um golpista. Saímos daquele jantar com uma certeza. Meus pais tinham perdido o direito de opinar sobre nossas vidas. Eles tinham mostrado que seus valores eram podres, baseados apenas em aparências e dinheiro. E o último capítulo dessa história ia provar que o amor verdadeiro sempre vence, não importa quanto tempo demore para a justiça ser feita. 2 anos depois de toda essa reviravolta, estou aqui escrevendo esta história da varanda da nossa nova casa. Uma mansão linda no Mangabeiras, ironicamente a 3 quarteirões da casa dos meus pais. Mas não nos mudamos para impressionar ninguém. Nos mudamos porque precisávamos de espaço para nossa família que estava crescendo. Estou grávida de 6 meses da nossa primeira filha, que vai se chamar Helena,
em homenagem à minha avó que teve coragem de apoiar nosso amor. Rafael transformou completamente a Santos em associados. A empresa agora é referência em construção sustentável e projetos sociais. Ele criou um programa que oferece moradia digna para famílias de baixa renda, sempre usando tecnologia verde e mão de obra local. Lembra quando eu disse que queria fazer a diferença na vida das pessoas? Ele me disse semana passada, mostrando as fotos de um conjunto habitacional que acabamos de inaugurar. Agora posso fazer isso em grande escala. Meus pais continuam tentando se redimir, mas de uma forma patética e interesseira. Meu pai agora se apresenta como sogro do Rafael Santos, em todos os eventos sociais. Minha mãe conta para as amigas como sempre soube que Rafael era especial. É constrangedor, mas Rafael, com a generosidade que sempre teve, mantém uma relação cordial com eles. Eles são seus pais, ele diz. E vão ser avós da nossa filha. Pessoas podem mudar. Eu sou menos otimista. Aceito a presença deles na nossa vida, mas nunca vou esquecer como me abandonaram quando precisei deles. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Eles perderam os momentos mais importantes da minha vida por orgulho e preconceito. Isabela, por outro lado, encontrou sua própria redenção. Descobriu a traição financeira do Henrique, pediu o divórcio e hoje está reconstruindo sua vida. Ela voltou a estudar, fez um curso de psicologia e trabalha com terapia familiar. Você me inspirou, ela me disse no mês passado. Me mostrou que é possível escolher a felicidade ao invés da aprovação dos outros. O mais irônico de toda essa história é que Rafael continua exatamente o mesmo homem que sempre foi. Ele ainda lê Marx, ainda filosofa sobre a vida, ainda trata todo mundo com o mesmo respeito, desde o porteiro do prédio até os executivos da empresa. A única diferença é que agora ele tem recursos para materializar seus sonhos de justiça social. Sabe o que mais me orgulha em você? Eu disse para ele ontem, enquanto sentíamos nossa filha chutar na barriga. É que você provou que caráter não tem preço. Você era um homem íntegro quando era encanador, e continua sendo agora que é empresário. Ele sorriu daquele jeito que me faz derreter até hoje. E você provou que amor verdadeiro não se intimida com pressão social. Você me escolheu quando eu não tinha nada a oferecer além de mim mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada humilhação, cada lágrima, cada momento de dor valeu a pena, porque me trouxeram até aqui, casada com meu melhor amigo, esperando nossa primeira filha, construindo uma vida baseada em valores reais, não em aparências. Às vezes encontro conhecidos na rua que me cumprimentam com aquele sorriso falso. Catarina, que sorte você teve, né? Quem diria que seu marido era rico? Eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi sorte, foi amor. Eu me apaixonei pelo homem, não pelo dinheiro. A diferença é que eu soube reconhecer o valor dele quando ninguém mais conseguia. E é essa a moral da minha história. O amor verdadeiro sempre triunfa, mas só para quem tem coragem de lutar por ele. Meus pais escolheram o preconceito e perderam os melhores momentos da minha vida. Eu escolhi o amor e ganhei um companheiro para toda a vida. Agora, se me dão licença, vou preparar o jantar para meu marido, que continua chegando em casa sujo de trabalho, porque ainda faz questão de visitar pessoalmente todas as obras da empresa. Algumas coisas nunca mudam, e ainda bem. Porque no final das contas, descobri que a verdadeira riqueza não está na conta bancária. Está em ter alguém que te ama pelo que você é, não pelo que você tem.